Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo seu canal Terça Livre. Está no ar mais um Boletim da Manhã. Já estamos aqui na nova sede do Terça Livre, né? O estúdio é muito parecido com o que você já acompanha por aqui. Ainda estamos aí com o estúdio novo, improvisado, mas em breve vocês vão ter mais novidades aqui. Então, nosso bom dia para você que está chegando agora, que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram. Eu sou Cássio Freitas, hoje, segunda-feira, 1º de março, começando o mês aqui, então, na nova sede do Terça Livre. A gente se vê depois da vinheta. Estamos de volta aqui no Boletim da Manhã, aqui comigo Max Cardoso. Bom dia, Max. Bom dia, Cássio. Tudo bom, pessoal? Bom dia, Ítalo. Bom dia, Ítalo Lorenzon. Bom dia, Cássio. Bom dia, Max. Bom dia a todos que estão ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos de casa nova. Casa nova agora, né? Vocês estavam vendo aí a imagem anterior, antes do início do boletim, né? E o que vocês estavam vendo é a nossa vista da janela, né? Direto aqui para o plano piloto aqui de Brasília, tá bom? Então, estamos aqui, né? Ainda improvisados um pouquinho, mas a gente vai mantendo aqui, a gente vai fazendo aqui nosso boletim da melhor maneira possível. Pois é, isso aí é o resultado da ajuda, né, das pessoas aqui para o Terça Livre. Se não fossem vocês, nós não conseguiríamos estar aqui. Podem ter certeza disso, né? São vocês que nos permitiram chegar aqui. Tem o pessoal, o Eric Black aqui no Twitch TV, dizendo o seguinte: Xandão ajudou a pagar essa nova casa. Na verdade, quem ajudou a pagar essa nova casa foi vocês, meus caras. Foram vocês que ajudaram aqui a custear aqui esse empreendimento, tá? Através das suas doações, né, do seu Pix e também através da sua assinatura, né? Então, inclusive, daqui a pouquinho, agora não, né? Hoje não, mas até essa semana nós vamos ter novidades em relação à assinatura, né? Que a gente tá com aquele problema, a gente teve que interromper o carrinho, né? Fechar o carrinho para poder dar vazão, né, aos chamados, né? Logo a gente vai trazer novidades para vocês. Então, vocês ajudaram a gente a estar aqui, né? Eu estou aqui, Max está aqui, Cássio está aqui, né? Graças a vocês, graças à assinatura e graças às doações de vocês. Bom, e falando em doação, né, a gente já explicou aqui na semana passada que devido, né, a todos os problemas, a todas as pessoas que nós estávamos ainda atendendo aí no suporte, nós precisamos pausar aí, né, a campanha do Terça Livre Juntos, e é por isso que nós contamos com a sua colaboração. Você que acredita no trabalho do Terça Livre, a gente está deixando aqui já o Pix na sua tela para você fazer a sua colaboração, né? Você pode fazer a colaboração apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, ou então no pix@tercalivre.com.br, né? Basta escolher a opção de e-mail lá na hora de fazer a transferência pelo Pix, pix@tercalivre.com.br. Vamos começar com a primeira notícia do dia, não poderia ser outra. Ontem, né, o nosso público, você de casa, certamente acompanhou aí o discurso do Donald Trump no CPAC 2021. Alan dos Santos estava lá, Paulo Figueiredo, né, trazendo todas as informações para você do CPAC. Ontem foi certamente marcante o discurso de Donald Trump encerrando o CPAC 2021. Em seu primeiro discurso desde que deixou a Casa Branca, o ex-presidente declarou que seu movimento América Primeiro estava longe do fim. Ele criticou o governo Biden, traçou o curso para o futuro do Partido Republicano e sugeriu que ele pode concorrer à presidência novamente em 2024. Falando diante de uma multidão energizada na Conferência Anual de Ação Política Conservadora, o CPAC, Trump disse que o presidente Joe Biden teve o primeiro mês mais desastroso de qualquer presidente da história moderna. Trump advertiu que Biden seguiu um caminho socialista radical que pode levar ao comunismo. Abre aspas para o Trump: "Vamos salvar e fortalecer a América e lutaremos contra o ataque do radicalismo, socialismo e, de fato, tudo leva ao comunismo. Todos nós sabíamos que o governo Biden seria ruim, mas nenhum de nós imaginava o quão ruim eles seriam e o quão longe eles iriam", fecha aspas, declarou o ex-presidente Donald Trump. Trump dedicou uma parte significativa do discurso a uma crítica às primeiras ações de Biden sobre a imigração. Ele disse que a reversão de Biden em suas ações contra a imigração
resultou em uma enxurrada de estrangeiros ilegais, especialmente de menores. Abre aspas. As políticas radicais de imigração de Biden não são apenas ilegais, são imorais, sem coração e uma traição aos valores fundamentais da nossa nação. Fecha aspas para o ex-presidente. Trump projetou que as políticas de imigração de Biden por si só são suficientes para os democratas perderem a Casa Branca em 2024. Ele então sugeriu uma possível candidatura à presidência. Abre aspas. Quem sabe posso até decidir vencê-los pela terceira vez. Fecha aspas, disse Trump, sendo ovacionado pelo público. Trump pediu a Biden que reabrisse escolas e acusou o presidente de agir a mando de sindicatos de professores que estão resistindo às reaberturas. Ele ainda elogiou os sucessos de seu governo em lidar com a pandemia do vírus chinês. Também criticou Biden por voltar à Organização Mundial da Saúde, cancelando o oleoduto Keystone XL e reingressando no Acordo Climático de Paris. Trump abordou a cisão do Partido Republicano, alimentada por um pequeno número de republicanos que votou a favor do impeachment e da condenação antes que o Senado absolvesse o ex-presidente. Trump nomeou cada republicano que votou contra ele. O ex-presidente afirmou que não tem interesse em constituir um terceiro partido político, dizendo que temos o Partido Republicano. E por fim, os comentários de Trump marcaram sua primeira aparição pública desde que ele deixou a Casa Branca, como a gente disse. Ele foi banido do Twitter, do Facebook, antes de deixar o cargo, gravando aí a sua ausência dos holofotes. O ex-presidente disse que chegou a hora de quebrar os monopólios da Big Tech. Um grande discurso, muito esperado, né, por toda a multidão conservadora que estava no CPAC. A cada hora que aparecia o Trump no telão do CPAC, né, imagens antigas, o povo ia à loucura. De fato, uma coisa interessante até que o presidente mencionou, Ítalo e Max, queria que vocês comentassem. Ele disse que nenhum presidente na história dos Estados Unidos, nem o Reagan, né, que teve uma grande importância, ouvia, por exemplo, "eu te amo" por parte das pessoas. E ele se sentiu lisonjeado por isso, né? Trump está de volta, meus caras. Trump está de volta. O discurso dele no CPAC foi mais aguardado e mais visto do que o discurso inaugural do Biden. Pra vocês terem uma ideia, né? O Biden, né? O reeleito Biden, né? Verdade, né? Foi reeleito não, o eleito Biden, né? Teve o seu discurso com menos adesão, né? Menos entusiasmo do que teve o discurso do Trump no CPAC, né? Trump mostrou bastante entusiasmo. Eu acho que isso aí é o que mais chama a atenção da gente, né? O entusiasmo com que o Trump falou, o entusiasmo com que a plateia o recebeu, né? Trump hoje em dia está em torno a sua aceitação no Partido Republicano, entre a base pelo menos, né? Está em torno de 90% a 95%. Não existe mais Partido Republicano sem Trump. O Partido Republicano, a gente estava pensando assim, o Trump devia sair e fundar um partido seu. Não, o partido do Trump é o Partido Republicano. Não existe mais maneiras do Partido Republicano continuar nenhum tipo de carreira política. E isso aí está começando a ser percebido, inclusive, pelos próprios pelos quadros dos republicanos, né? Pelos quadros políticos, né? O Ted Cruz, por exemplo, já virou Trump desde criancinha, né? E tá fazendo campanha dia e noite, está falando, o discurso do Trump está sendo reproduzido no Senado por parte do Ted Cruz de cabo a rabo, né? Ele percebe isso, né? Não é porque o Ted Cruz ama o Trump de coração, ele não tem um grande apreço pelo Trump, inclusive, né, tiveram um arranca-rabo terrível, né? Na época das primárias em 2016. O Trump pegou pesado, inclusive, com o Ted Cruz, falou do pai dele, né, etc. Mas o Ted Cruz sabe ser político, né? Ele sabe que ele olha aquela situação, ele percebe que se ele não aderir ao Trump, se ele não pular para dentro do Trump Train, né, como eles costumam dizer lá, se ele não pular para dentro desse trem do Trump, ele vai ser engolido, ele vai ser ultrapassado, né? Outro vai vir no distrito dele, vai dizer que é Trump, vai conseguir aí a indicação do Partido Republicano, e ele vai ter que, né, enfim, vai ter que dar seu jeito em algum outro lugar, né? Então, o Ted Cruz sabe disso, percebe isso,
né, percebe isso claramente e faz esse tipo de movimentação. E não está sozinho, né? Muitos ali já perceberam também que não dá para ficar ser um republicano anti-Trump, que isso aí não vai levar a nada, não vai levar a lugar nenhum, né? Eu volto a destacar isso daí. Eu achei interessante o entusiasmo com que Trump falou, o entusiasmo que a plateia aderiu ao que estava dizendo, o entusiasmo que a plateia viu ali, estava sentindo na hora de ouvir o Trump falando, né? E em momento algum o Trump pareceu ser um cara que estava derrotado. Pelo contrário, parecia ser um cara, né? Falou, até teve uma ironia, né? Eu vou vencê-los pela terceira vez, né? Indicando que ele ainda vai sustentar a tese, né? Aqui na nossa opinião bastante fundamentada, de que houve de fato uma fraude em 2020 e que de fato ele venceu, na verdade, as eleições, ou provavelmente venceu, né? Muito provavelmente venceu as eleições e, portanto, né? Já teve 2 vitórias, pode acumular aí 2 vitórias contra os democratas. Exatamente. É interessante que ele falou de fraude sem falar de fraude, né? O Trump normalmente tem essa genialidade quando ele fala, né, de vencer a terceira vez. Ele está indicando exatamente que teve fraude e que ele seria o vencedor. O Paulo Figueiredo fala muito disso, né? Talvez ele não ganhasse no voto popular, mas é muito provável que ele ganharia aí no voto dos delegados, ou seja, dos estados, que já te mostrou aqui muitas evidências de fraude já desde o dia da eleição até o início desse ano. A gente mostrou aqui vários testemunhas, evidências, vídeos, tudo que você puder imaginar para mostrar evidências de fraude, nós mostramos aqui. Inclusive, lembrando que tem pelo menos 2 prisões relacionadas a pessoas que foram acusadas de fraude nessas últimas eleições, né? E algumas investigações ainda acontecendo. Mas o que eu acho realmente interessante destacar é esse ponto que o Ítalo comentou, ou seja, o entusiasmo das pessoas. O Paulo e o Alan falaram isso já desde o começo da cobertura do CPEC. Quando eles chegaram lá, eles estavam talvez esperando, né, as pessoas assim um pouco mais tristes, um pouco mais para baixo, com aquele sentido de talvez até um pouquinho de derrota, de poxa, agora estamos vivendo nos Estados Unidos com Biden no poder, né, que vai ser do nosso país? E o que eles encontraram foi exatamente o contrário, né? Parece que isso aí foi um motor para acelerar ainda mais a vontade dos conservadores de mudar os Estados Unidos. E o Trump se aproveitou disso. Você vê, ele é uma pessoa que consegue perceber o lugar e perceber as pessoas ao seu redor muito bem. E ele se aproveita disso, ele fala isso no seu discurso. Nós estamos vendo o tipo de país que o Biden está construindo, e foi muito pior do que nós imaginávamos. Por que ele fala isso? Que é exatamente para dar mais esse ânimo ainda para as pessoas e pensar, olha, precisamos trabalhar muito para virar essa situação. Ano que vem já tem os midterms e vai ser um grande medidor aí desse avanço, né, ou não, né, desse avanço que eu acredito que vai acontecer do Partido Republicano, tanto na Câmara quanto no Senado. Só um esclarecimento aí, pessoal, né? Os midterms que o Max citou aqui, é que nos Estados Unidos você tem 2 eleições a cada 2 anos para o Congresso, né? Para o Parlamento. Então, uma parte do Congresso ela é renovada junto com a eleição presidencial, e uma outra parte ela é renovada 2 anos depois, né? Por isso chama midterm, né? Na metade do mandato presidencial, né? Então existe essa sincronia aí entre 2 partes do Congresso, né? Então o que pode acontecer? Pode acontecer que no meio, né, o presidente ele suba, né, ao poder, ele seja alçado, seja eleito com uma certa composição na casa, né, no parlamento, enfim, no Congresso e no Senado, e pode ser que essa composição seja alterada para vantagem ou para desvantagem dele, né? Exato. Ao longo do seu mandato, né? Isso pode acontecer. Agora, no ano que vem, né? Como nós tivemos aí a eleição no passado, no ano que vem vai ter uma midterm, né? E pode ser que essa composição, ainda mais um momento muito acirrado, né? Qualquer 2 ou 3
deputados conservadores a mais aí que ocupam uma cadeira podem virar a balança. Pois é, a Câmara dos Deputados, né? É House of Representatives, mas para a gente ser mais simples aqui, vamos chamar de Câmara dos Deputados. Os republicanos ganharam mais cadeiras em relação à eleição anterior, né? A do ano passado, tiveram mais deputados republicanos que a eleição anterior. Então, isso aí já é uma tendência. Se essa tendência se mantém ano que vem, né, a gente pode ver aí os republicanos, se não conseguindo a maioria, chegando muito perto disso. E no Senado, né, a gente está ali empatadinho, a gente está 50-50. Os republicanos perdem, porque a vice-presidente, né, no caso dos Estados Unidos, ela é a presidente do Senado. Então, ela tem voto para caso de empate. Por isso que a gente diz que o Biden hoje tem maioria no Senado. Porém, isso ano que vem pode mudar. Né? Basta ali um 51-49, ou seja, basta uma mudança aí de uma cadeira a mais para os republicanos, uma a menos para os democratas, e os republicanos já poderiam ter maioria no Senado. Então, isso é uma grande expectativa para o ano que vem. Quer comentar aí, Tolkien? Não, só lembrar, né, que o Senado está 50-50 lá nesse momento, são exatamente 100 senadores, né? Isso não quer dizer que o Biden ele tem livre passagem pelo Senado, porque tem muito tipos de projetos que eles precisam de maioria absoluta. Então ele não pode contar só com a maioria do Senado, dos democratas. Maioria simples. Não, né? Maioria simples. Ele precisa contar com todos os seus democratas e mais uma parcela de republicanos. Exato. Né? Que foi o caso, por exemplo, do impeachment do Trump. Né? Justamente. Por isso que o tipo do impeachment do Trump não passou, apesar de ter aí, se eu não me engano, 57, né? 55, se eu não me engano. 55 votos a favor do impeachment. Ele precisava de maioria absoluta, que, se eu não me engano, são 67 votos. Bem, um outro detalhe que eu acho importante da gente falar desse discurso do Trump é o seguinte: quando o Trump foi eleito, tá? Lá no início, lá em 2016, uma das coisas que ele comentou, que eu acho que é fundamental, eu diria que foi uma revolução, não só para a política americana como para a política mundial, é no sentido de que ele falou a seguinte frase, né? Agora o homem sem voz passou a ter voz, né? Ou seja, você foge daquele domínio esquerdista da mídia que sempre fala para um certo lado, né? As opressões, né? Como se de certa forma todo mundo pensasse igual. E o Trump, ele quis mostrar exatamente isso. Olha, tanto que as pessoas não pensam assim, que eu fui eleito com um discurso contrário do deles. Então, a partir do momento em que o Trump foi eleito, aquele homem sem voz, que sempre pensou diferente do que a mídia falava, mas que não conseguia ter um representante que de fato o representasse, passou a ter com Donald Trump. E aí vocês viram como que a máquina da mídia, a máquina globalista toda veio contra o Trump. Na verdade, não é uma luta contra a pessoa do Trump, é uma luta contra o cidadão comum, contra o cidadão de bem, que quer ter sua liberdade, que quer ter sua família, que quer viver a sua religião da maneira que ele acha melhor. É isso que foi o resumo dos 4 anos do Donald Trump. Alguém que representava o cidadão comum, de fato, o cidadão de bem, e que estava lutando contra toda essa máquina imensa, global mesmo, que vai contra todos os valores dos cidadãos comuns. E aí ele falou essa frase ontem que eu queria falar aqui para vocês, exatamente resgatando essa noção que eu acabei de comentar. Os republicanos acreditam que as necessidades dos cidadãos comuns devem vir em primeiro lugar. E é isso que é o desespero da grande mídia, dos grandes oligopólios, tá? Das big techs. O desespero deles é ter um governo que coloca as necessidades do cidadão na frente. Aí tem que fazer aqui o paralelo, não tem jeito, apesar da gente estar falando disso, do discurso do Trump no CPEC, eu preciso fazer um paralelo agora com o Bolsonaro. O Bolsonaro é exatamente isso, é exatamente o mesmo fenômeno. E por isso tanta raiva contra o Bolsonaro, por isso tanta propaganda contra ele. Por quê? Porque ele coloca os interesses dos cidadãos comuns em primeiro lugar. Você veja o seguinte, a grande mídia inteira
Tá? Eu acabei de ver hoje de manhã, no Poder 360, um economista lá falando que a política do preço da Petrobras tem que ser mantida. Que foi horrível a troca do presidente da Petrobras. Vocês vejam, chegou-se ao ponto, né, de tanto que eles precisam bater no Bolsonaro, de tanto que eles precisam acabar com a imagem dele, chegar ao ponto que a grande mídia agora está defendendo a alta do preço do combustível. Que vai contra quem? Vai contra o cidadão comum, vai contra você que está assistindo. Vai contra os caminhoneiros, vai contra todo mundo. Mas por quê? Porque o Bolsonaro se descolou do aumento de preços. Eles sabem que não vão conseguir criar uma narrativa que ele é o responsável da alta de preços dos combustíveis agora. Então o que a grande mídia fez? A alta de preços é uma coisa boa. Por mais incrível, por mais absurdo que pareça, a gente vai ver a grande mídia agora nos próximos dias, provavelmente nas próximas semanas, defendendo essa política de preços que é absurda e que só prejudica quem? O cidadão comum. Então é o mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, é o mesmo fenômeno que acontece no Brasil desde a eleição do Bolsonaro. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo pela primeira vez o cidadão comum tendo voz no representante máximo do executivo e toda a máquina globalista ali, midiática, tecnológica, lutando contra ele exatamente por quê? Porque os interesses desse pessoal não são os mesmos dos interesses das pessoas comuns. Muito bem, e a gente vê, Max, não só esse contorcionismo da mídia aí aqui no Brasil, mas até das notícias internacionais. Eu estava lendo aqui após o discurso do Trump, né, as notícias, quais são as notícias da mídia, e é assim, é desespero, né, porque a forma como eles colocam, assim, o Trump voltou a repetir declarações infundadas sobre fraude nos Estados Unidos. Mas espera aí, não devia ser a mídia que devia questionar essas evidências de fraudes que nós temos lá nas eleições americanas? Porque há vários vídeos, esses vídeos não são falsos, né? Eles são comprovadamente vídeos verdadeiros, é claro. Cabe analisar se de fato essas fraudes existiram, né? Sim. Diante desses vídeos, dessas provas, são várias provas aí, né, vários elementos para serem investigados, e que a própria justiça americana já de certa forma reconheceu, né, que nem sequer analisou, né? Exato. Então assim tiveram prisões, né? Exatamente, teve prisão, né? E não houve, né? E a mídia faz fake news quando ela diz que o judiciário americano não acatou as provas. Na verdade, não, é tecnicamente errado, é falso, é mentira. O judiciário americano não deu seu parecer a respeito das evidências. Ele até agora só discutiu questões de mérito. Né? Concordo você ou não com as questões do mérito, né? Perdão. Até agora ele só discutiu questões de forma, não de mérito. Melhor dizendo, né? Porque o mérito enfim, não tem, é falso, é tecnicamente falso. Quem diz isso ou está mentindo ou não é capacitado, não é habilitado para opinar sobre o assunto, né? Vai tocar o Joel Pinheiro, que é os dois, né? Que é um dos caras que mais fala isso aqui no Brasil, né? Eu tô vendo aqui um comentário interessante aqui no Twitch TV, né? Do Fabrício Radio Show. Uai, esse estúdio não é novo ainda, apenas aumentar a luminosidade. porque realmente a gente configurou aqui, né? O Anderson, o PH e o Pedro configuraram isso aqui de maneira a parecer realmente que ainda é o antigo estúdio, né? Mas ao contrário, você pode perceber que tá espelhado. Tem aquela câmera para mostrar os três? Acho que talvez melhore. Vai mostrar ali, ó. Com a câmera que a gente tá filmando lá fora. Aí, ó. Pois é. Isso. Só mudar só. Isso. Aí, ó. Pode perceber que a gente botou aqui o coisa aqui, a madeira aqui, né? Na verdade, esse já é da nova série, é parecido com o outro. Esse aqui que é o antigo. Esse aqui tá certo. Esse aqui já é da nova série já. Né? Pra lá tem a saída, né? Inclusive a gente tá preso aqui, não consegue sair durante ir no banheiro.
né? Quem tá do outro lado das agora, câmeras sem tirar da imagem, tá um pouquinho tremido mesmo, isso aí. Tá instável. Vira lá pra fora, o pessoal ver. Será que dá? Vamos ver se você consegue. O PH, você é obrigado a falar assim: ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. É o filho da Dona Valéria. Tá indo. Olha aí, ó. Pronto. Muito bem, aí, ó. Aí já mostrou que a gente tá em outro lugar mesmo. Ó, a Esplanada dos Ministérios. Porque aqui a gente tá improvisado, pessoal. O estúdio mesmo ainda não tá pronto. Então a gente improvisou já na nova sede aqui. Um estúdio temporário. Maravilha. Olha, só para finalizar esse assunto aí do Trump, né? Olha para você ver o jeito que o UOL escreve aqui, né? Atualmente o próprio Trump foi banido de diversas redes sociais por conta das postagens de 6 de janeiro ao apoiar os manifestantes que invadiram o Capitólio, em situação que lhe provocou o segundo processo de impeachment, algo inédito na história americana. Eu me pergunto por que a mídia não coloca então aqui quais foram as publicações que o Trump apoia a invasão do Capitólio. Exato. Porque, tipo, jornalismo você faz e mostra. Tá aqui, ó. O Trump de fato apoiou. Aí no parágrafo seguinte, mesmo que tenha postado após algumas mensagens um vídeo pedindo que os apoiadores voltassem para casa. O estrago já havia sido feito. Não há sequer uma postagem do Trump incentivando os apoiadores. Não, sabe que eles usam pra dizer, pra dar a impressão, né? Do que o Trump tá. Não se trata nem de defender o Trump, é de defender o bom jornalismo. Bom jornalismo. Né? A frase do Trump: nós vamos marchar para o Capitólio. Essa frase que eles pegam e recortam. A frase completa é: nós vamos marchar para o Capitólio de maneira pacífica e com coragem. Gente, é impossível. É impossível que quem tenha ouvido o discurso do Trump, não tenha ouvido a frase inteira e não tenha tomado a decisão consciente. Eu vou recortar a frase aqui. É impossível. É impossível. Não cabe alternativa. Não cabe. Eles não estão. Nós vamos lutar pelo nosso país. Se isso gerou uma consequência, você não pode colocar a culpa no Trump, porque uma manifestação em frente ao Capitólio, ela é legal. É um direito do cidadão. E hoje em dia já está muito claro que você tem várias evidências, ao menos, né? Vamos deixar assim, vamos botar a hipótese para eles, né? Você tem várias evidências de que você tinha pessoas ali que não eram apoiadores do Trump, que eram claramente antifas. Você tem vídeos delas em outros lugares. Você tem os policiais chamando as pessoas para virem, que é uma coisa muito esquisita, né? Abrindo ali a grade. A gente passou aqui esse vídeo, inclusive, né? Abrindo a grade e o policial chamando as pessoas para virem no Capitólio. Se fosse de fato uma invasão assim tão tremenda, né? Os policiais não iam fazer isso, não iam chamar as pessoas para vir. Então, quer dizer, tem muita coisa ali estranha nessa invasão do Capitólio, e você simplesmente olha isso com um olhar superficial, recorta frases, pinça frases milimetricamente, né? Porque o pacificamente é milimetricamente ignorado, e quer colocar isso na conta do Trump como se tivesse aí um planejamento ou algo. E colocam isso como opinião, porque uma coisa, Max, por exemplo, alguém do Partido Democrata fazer uma declaração falando que o Trump incitou a entrada. Sim. E aí você noticia isso. Olha, para Kamala Harris, o discurso de Trump inflamou os manifestantes. Isso é jornalismo. Você está dando uma declaração de um lado, está dando uma declaração de outro. O Trump se defendendo, inclusive falando que, né, depois para as pessoas irem para casa e tudo. Enfim, agora, esse jornalismo que já coloca aqui como opinião, sem colocar provas, né, que o Trump de fato incitou os manifestantes, ou incitou não, né, incentivou, é a palavra aqui, a entrarem no Capitólio, isso é desonesto, entendeu? Isso não é jornalismo, né? Eles não colocam sequer a declaração aqui. Exatamente. Enfim. Não, falta o essencial no jornalismo, que é o fato em si, né?
Vai ser através. Quando o Trump colocou. Né, isso aí, o Cássio vai me confirmar, né? Isso aí é normal. No jornalismo é comum você fazer, inclusive, no final da matéria, você fazer tipo uma retrospectiva, não, relembra o caso, né? Tem muito esse. Né, você bota ali um subtítulo ali, relembra o caso, aí você vai fazer ali toda uma retrospectiva justamente para evitar, né, que fique essa impressão de assim, mas para lá, mas incitou tweet, mensagem, e cadê isso aí? Não tá aqui, cadê o negócio? Cadê a informação, né? A informação em si, né? Cadê? Enfim, não é jornalismo realmente. Né? Vamos para a próxima notícia, vamos falar de Brasil agora. Né? A gente já entrou nesse assunto gasolina, Petrobras, e a Petrobras anuncia um novo reajuste 4,7% na gasolina e 5% no diesel. A Petrobras anunciou há pouco, na manhã desta segunda-feira, um novo reajuste de preço dos combustíveis. A gasolina sofrerá uma alta de 12 centavos, 0,1240, né? 12 centavos nas refinarias, o que equivale a 4,7%. Já o diesel teve acréscimo também de 12 centavos, 0,1294, né? Ou 5%. O aumento de preços de combustíveis foi o pivô de uma troca no comando da Petrobras, anunciado pelo seu acionista majoritário, o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro decidiu não renovar o contrato com o atual presidente da estatal, Roberto Castello Branco. Ocorre que o mandato de Castello Branco só termina em 20 de março de 2021 e até lá a empresa poderá continuar a aplicar sua atual política de alta nos preços. Hoje a Petrobras considera os preços internacionais e a cotação do dólar, entre outros itens, para fazer esse ajuste aí. O Castello Branco fica até o dia 20 de março, Max e Ítalo, e pelo visto essa política de fato permanece, né? Como a gente estava dizendo, e a mídia fazendo um contorcionismo tremendo para explicar essa alta de preço, justificar. Justificar. Né? Veja bem, né? É importante a gente destacar que nós não estamos apoiando aqui medidas populistas, né, que queiram baixar preço na marra, porque isso nunca funciona, né? O problema da Petrobras é um problema muito profundo mesmo, né? Porque a empresa ela tem uma dívida em dólar, ela está endividada em dólar, né? Graças, né, ao petrolão, que aconteceu, aquela depenagem que aconteceu na Petrobras na época do governo PT, né, ela foi endividada em dólar e ela tem receita em real. Consequentemente, né, é impossível ela não vincular o seu produto, o valor do seu produto, às altas e baixas do dólar. Se o dólar aumenta, ela precisa honrar suas dívidas. E uma empresa, para honrar a dívida, o que ela faz? Ela tem que repassar esse custo para o consumidor final. Não tem como fazer. A opção disso é quebrar a empresa. Quebrar a empresa, né? Enquanto não tem aí um plano factível de privatização, não dá para fazer isso, não dá para prescindir do Petrobras, né? Então é loucura você tentar fazer essa baixa de preço a fórceps. E é importante destacar o seguinte: não foi isso que o Bolsonaro propôs. Em momento algum. Bolsonaro, em momento algum, disse: eu estou trocando o presidente da Petrobras porque eu quero que o novo presidente baixe os preços. Mas é renovável esse mandato. Ele falou assim: ó, eu, presidente da República, não vou renovar. Prerrogativa minha. Vou tentar outro cara. Pegou um general que não é um leigo no assunto, não é um general leigo no assunto. Ele é um general que já tem experiência de anos trabalhando na Itaipu. Ou seja, a área energética dele ele já conhece bastante. Então vou colocar esse general aqui. Talvez esse general faça uma melhor gestão. Pelo menos uma gestão presente, né? Uma gestão presencial da empresa, né? Então essa foi a afirmação do Bolsonaro. É isso que o Bolsonaro colocou. Agora é interessante, a mídia cria um espantalho, né, de que o Bolsonaro ele quer acabar com diminuir o preço na marra. Aí o que ela começa a fazer? Bom, agora nós vamos começar a fazer postagem atrás de postagem, matéria atrás de matéria, explicando para as pessoas por que o preço da gasolina é do jeito que é. Olha que maravilha, olha que informação. Não podia ter feito isso antes do Bolsonaro ter se desvinculado dessa história? Antes de vocês terem desvinculado do Bolsonaro também, inclusive em relação ao preço da gasolina?
Na época que a gasolina tava subindo, né? E o Bolsonaro ainda tava saindo aí como um cara que tava meio que na culpa disso daí. Aí tudo bem, aí faz manchete tras manchete, vinculando o Bolsonaro, de alguma maneira vinculando o Bolsonaro, né? Insinuando, aquele jornalismo de insinuação, né? Vocês querem uma aula do que é jornalismo de insinuação? Abra um antagonista. Ele é o exemplo de jornalismo de insinuação. Ele não fala, mas ele sugere, a maneira como ele fraseia, ele é técnica. Você pode perceber, você lê ali, você percebe que tem uma insinuação por trás, né? Então, esse jornalismo de insinuação era feito com frequência na época que o Bolsonaro estava ainda vinculado à questão do preço. A hora que ele bateu o pau na mesa e falou assim, não, ó, seguinte, o jeito que tá não dá pra ficar, né? E eu vou trocar o presidente da Petrobras. Criaram uma narrativa em cima de que iria baixar a forceps, né? Ia baixar na força. Bom, agora nós vamos explicar para o cidadão, utilidade pública, né? Nós vamos explicar para o cidadão por que o preço da gasolina é do jeito que é. Olha, tem dívida em dólar. Olha, não sei o que. Porque o Brasil exporta e reimporta refinado e não sei o que. É isso. Não podia ter feito antes? Mas não, porque antes você estaria limpando a barra do Bolsonaro. Explicando os fatos para as pessoas daria a impressão, né? E Deus me livre de dar essa impressão de que nem tudo de ruim no Brasil acontece por culpa do Bolsonaro. Pois é. A única coisa que o Bolsonaro comentou, né, em relação a preços quando ele fez a troca foi o seguinte, que não era possível, né, que houvesse tantos aumentos de preços seguidos sem nenhuma previsibilidade, sem nenhuma justificação do aumento. Qual foi a conta, né, para chegar lá? A transparência mesmo, né? Por que aumentou esse tanto e não tanto? Ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais? Ou seja, por que agora que você está aumentando isso? Por que você não avisou antes que você ia fazer isso? Ou seja, é esse tipo de coisa que o Bolsonaro quer. Por exemplo, eu peguei aqui, ó. Na verdade, Max, assim, se a gente for pensar, o presidente está fazendo um papel fiscalizador de quem é acionista. Se você é acionista de uma determinada empresa, se você não pode nem questionar, né, determinadas posturas, determinadas decisões, para que você vai ser acionista, então? Então vamos privatizar isso logo, né? Sim. Porque, por exemplo, essa alta que o dólar está agora não é a maior alta dos últimos 12 meses, né? E, no entanto, só agora que a gente tem essa alta de 5 vezes. É a 5ª alta do combustível só esse ano. Só em 2021 já aumentou 5 vezes. O dólar já teve, em maio de 2020, mais alto do que está agora. 5,89. Tá? Quase 5,90. E agora está 5,60 no dia de hoje. Então, quer dizer... Isso tudo que o Ítalo explicou aí está justificado, a gente compreende essa questão de ter que pagar em dólar e recebe em real. Porém, né, como que está sendo feita essa conta? Por que aumentou 5 vezes agora? Por que em maio do ano passado não teve aumento? O aumento não chegou a esse patamar que está agora, apesar do dólar estar maior, né? Então é esse tipo de coisa que a gente quer saber. É esse tipo de transparência que a gente espera de uma estatal. A estatal não é uma empresa privada, né? E nesse caso aqui, é algo que afeta a vida de cada brasileiro, sem exceção. Tá? O combustível é algo muito, muito sério. É por isso que se tem tanto pudor, né, eu diria assim, entre aspas, de privatizar a Petrobras. É mais fácil privatizar outras coisas, né? Mas por quê? Porque é algo muito sensível. É algo muito sensível que está em jogo. Não quer dizer que não seja possível de privatizar, tá? Mas vocês se explicam um pouco, você compreende um pouco porque tanto pudor em relação à Petrobras. Agora, o que eu acho mais incrível de tudo, é a gente ver uma mídia liberal, né? É incrível, né? Para ser contra o Bolsonaro, até a grande mídia vira liberal. Pois é. Vamos para a próxima notícia, vamos falar do vírus chinês. Coronavírus, a tirania. Moradores de Araraquara relatam falta de comida, preços altos e miséria após início do lockdown. Há quase uma semana, o simples ato de comprar um pão se tornou uma odisseia para a fisioterapeuta Elizabeth Ramos, moradora de Araraquara, no interior de São Paulo.
A cidade, que está em lockdown desde o dia 21 de fevereiro, por causa da lotação dos leitos de UTI com contaminados pela Covid-19, estendeu a medida até o próximo domingo e até sexta-feira, 26, não estava permitindo a abertura de supermercados que deveriam funcionar apenas no esquema de delivery. Na quarta e na quinta-feira, redes maiores de atacados que atendiam a cidade já anunciavam o atraso de entregas ou a pausa no recebimento de pedidos por causa da alta demanda daqueles que queriam estocar alimentos. Nos estabelecimentos menores, alguns não conseguiam mais receber de fornecedores, o que criou um efeito dominó no suprimento aí dos moradores. Enquanto alguns mercados menores não têm como fornecer, outros que não tinham sistema de distribuição para residências em larga escala tiveram dificuldades logísticas de cumprir com os pedidos. Nos perfis dos supermercados nas redes sociais é possível ver prazos de entrega que datam de 2 ou 3 dias, assim como locais que suspenderam todos os pedidos porque não tinham capacidade de lidar com o excesso de demanda. Segundo Marcelo Santana, que tem gastado suas reservas financeiras após perder o emprego no início da pandemia, alguns estabelecimentos também estão exigindo uma compra mínima de R$ 50 ou R$ 80, o que impede que os clientes adquiram produtos individuais como pão e leite, por exemplo. Alguns lojistas afirmam que essas rusgas no fornecimento dos comércios são fruto do pouco tempo para se preparar quanto ao lockdown. De acordo com relatos, comerciantes foram pegos de surpresa com o fechamento total das lojas físicas e a permissão para fazer apenas delivery. Abre aspas. Se ele, prefeito, tivesse conversado com essas instituições antes, essas instituições tinham se programado, se organizado, falado, poderemos fazer X entregas por dia. Seus pedidos vão entrar numa sequência de produção. Eles pegavam os funcionários lá dentro e separavam para a parte de preparação de alimentos, algo que o pessoal de supermercado está reclamando muito. Isso teria ajudado a dar certo, fecha aspas. Quem afirma é o empresário Alexandre Cruz, que desde o início da pandemia se juntou com centenas de empresários da região para articular formas de ajudar o município diante aí da crise da Covid-19. O empresário ainda disse: um cliente me ligou e eu levei comida para ele. Ele está acostumado a pedir comida todos os dias e falou: eu não tenho mais o que comer. Eu fiz um pedido e abri quarta, mas cadê vocês? Minha esposa cozinhou, desinfectamos tudo e levamos até ele chorando. Um senhor sozinho, afirma Cruz. Já para os menos afortunados, a fome se manifesta nas ruas. Se você andar no centro de Araraquara, você não reconhece mais a cidade. As pessoas estão no semáforo desesperadas pedindo comida. Isso virou um problema humanitário, relata Marcelo Santana. A prefeitura da cidade foi procurada pela equipe da Jovem Pan diversas vezes para se posicionar, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem que está no site da Jovem Pan. Situação dramática, muito triste lá em Araraquara diante desses absurdos, né? É claro que há aí também empresários, comerciantes que às vezes se aproveitam da situação, mas muitos são vítimas também dessa situação de lockdown dos prefeitos, né? E a população também sofre mais ainda refém dessa situação toda. A imensa maioria são vítimas de fato, né? Porque não faz sentido, né? O comerciante ele quer comercializar. Sim. Né? Ele quer vender, ele não quer ficar, né? Tudo isso aí cria um caos no sistema dele, né? Muitos comerciantes não tinham a estrutura logística, né, para fazer entregas, né? Não tiveram que se reinventar ali na última hora, né? Porque senão estão vendo até a possibilidade do seu comércio acabar fechando, né? Então isso aí realmente é uma situação muito triste, né? Araraquara, né, governada pelo Edinho do PT, e que se notabilizou no começo da pandemia toda, quando teve aquele caso da senhora que estava caminhando sozinha numa praça, né, e que foi algemada, né, levada à força para a delegacia, né, com a justificativa de que ela não poderia estar fora de casa, né. É engraçado que as cidades que são governadas pela esquerda costumam ser mais atingidas, né? Eu não entendo essa lógica. Por que essas cidades aí costumam ter casos mais graves aí, né? São Paulo, meus caros, para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo recebeu ao longo desse último ano aí
a bagatela de 135 bilhões de reais em destinações diretas e em incentivos. 135 bilhões de reais. Eu pergunto, quantos leitos de hospital, leitos de UTI não poderiam ter sido feitos neste meio tempo para receber os doentes do Covid? Quantos não poderiam ter sido feitos? Quantos não poderiam ter sido enfim, quantos leitos não poderiam ter sido colocados em circulação aí, né? Enfim. Exato. Muito bem. Quer Agora, mais alguma sim, coisa, Max, por favor? É muito grave o que está acontecendo no Brasil. Muito grave, muito grave. Não é uma coisa assim, quando eu falo assim muito grave, não é uma coisa de retórica, sabe? É uma questão de humanidade. Uma questão de compaixão, uma questão de você pensar nas pessoas, sabe? O povo não pode ficar passivo a esses desmandos autoritários de prefeitos e governadores. Porque é isso que está acontecendo. Gente, a cidade está morrendo. A cidade de Araraquara está sendo sufocada aos poucos. As pessoas não têm mais trabalho, não têm mais comida. E é óbvio que nas cidades de interior eles vão sofrer muito mais do que nas grandes cidades. Porque na grande cidade você tem grandes oligopólios, você tem grandes empresários, você tem empresas que podem aguentar até anos de prejuízo. Nas cidades de interior, não. São pequenos comerciantes, pequenos comércios. E são eles que trazem ali o alimento, são eles que abastecem a cidade local. Então, um lockdown para uma cidade dessa, para pessoas do país, manifestantes protestaram em frente à residência dele, o Ibanez Rocha. No sábado, no perfil oficial início do Boletim da Manhã, nós estamos numa sede nova, onde os custos também são maiores, né? Isso tudo para levar um material de qualidade para você, para estar mais próximo aqui da esplanada dos ministérios, estar cobrindo. Nós vamos ter em breve aí repórteres cobrindo nas ruas, trazendo informação. Qualquer colaboração, pessoal, seja de qualquer valor, é sempre bem-vinda e é sempre uma ajuda muito grande mesmo aqui no nosso trabalho, né? Porque é um trabalho realmente, né, que depende aqui, né? Tem custos financeiros, as contas não param de chegar, nós temos mais
Muito bem, estamos de volta. Pedimos desculpas a você que, né, está nos acompanhando aí. Tivemos um pequeno problema aqui de conexão, né? Faz parte dessa mudança, dessa mudança aqui para a nova sede. Estamos ainda ajustando tudo e a gente pede aqui a paciência de você que nos acompanha, né? Seja pela Twitch TV, pelo Facebook, pelo Instagram. Estava aqui, inclusive, lendo os comentários. A Manuca BR está dizendo o céu de Brasília. A Gabriel Sanches está dizendo ufa. Aí, ó, estamos de volta. Muito obrigado aí pela participação de vocês, todos que estão ligados conosco aqui, seja no Facebook, na Twitch TV ou no Instagram. Bom, pessoal, estamos de volta então, retomando aqui, a gente estava comentando sobre essa manifestação aqui, né, no Distrito Federal, e lá em Maringá também a coisa tá feia. Olha só, o prefeito de Maringá proíbe atendimento médico a pacientes de cidades que não aplicaram o lockdown. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, usou suas redes sociais no último domingo para anunciar uma medida extrema. Bloqueios para proibir que cidades vizinhas encaminhem pacientes da Covid-19 para tratamento no município. Segundo o prefeito, municípios vizinhos não estariam cumprindo um decreto do governo estadual que estabeleceu o lockdown no estado até o dia 8 de março. E seguindo outros estados da federação, como o Distrito Federal e São Paulo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, divulgou no último dia 26 um novo pacote de medidas para restringir os direitos dos cidadãos paranaenses e frear o avanço do vírus chinês, já que 94% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 estariam ocupados. Além de suspender cirurgias eletivas, fechar as escolas públicas e privadas e proibir a abertura do comércio e de todos os serviços não essenciais, o decreto também proíbe a circulação em espaços e vias públicas das 8 da noite às 5 da manhã. O governador do estado afirmou em coletiva que consultou vários prefeitos do Paraná antes das medidas e que contava com seu apoio. Tá aí essa atitude ainda mais absurda aí do prefeito de Maringá, proibindo o atendimento médico a pacientes de cidades vizinhas, né? Negando o atendimento médico às pessoas. Absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal. Desde quando? O prefeito acha que declarou a soberania agora? Esse povo acha que virou. O cara virou. Ele é o príncipe de Maringá, o príncipe soberano. Tem Maringá, tem Liechtenstein, né? Pau a pau. Estão as duas ali, né, competindo. Tem Mônaco, tem Liechtenstein, tem Maringá. Você tá maluco, velho? Você tá louco? Esse cara tem que... Olha, Deus me perdoe, esse cara tem que apanhar, mas não é apanhar de machucar, não. É levar ele numa praça pública, baixar as calças dele, pegar um chinelo e dar uns 5 tapas na bunda dele. Sabe? Você tem que ser esse tipo, aquela coisa que é pra humilhar mesmo, entendeu? Que cara ridículo, que cara escroto, velho. Como é que o cara faz? Como é que o cara acha que vai ser obedecido um negócio desse? E olha, eu vou dizer o seguinte: quem obedecer uma ordem dessa é tão ou mais assassino quanto esse cara. Tão ou mais assassino. Porque é isso que ele está sendo agora. É isso que ele está promovendo agora. Ele está promovendo a morte de cidadãos brasileiros. Esse cara é um assassino. Não importa a justificativa. Porque não sei o que, porque lockdown, porque não sei o que. Faça a argumentação que você quiser. Você não pode fazer uma coisa dessa. E eu volto a dizer, profissional de saúde que obedecer uma ordem dessa tem que ter o seu CRM cassado para ontem. Exatamente. Não, é um absurdo isso aí. Isso aí é caso de prisão mesmo. Isso é caso de você fazer uma denúncia, uma notícia crime. Tá? Você está abandonando, você está recusando tratar alguém. Quer dizer, você tem condições de tratar, mas é porque ela está vindo de uma cidade, e não é de qualquer cidade, né? Ela veio de uma cidade que não fez lockdown. Aí a pessoa não pode ser tratada. Que é isso, gente? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Parece que a gente está criando espécies humanas. Né? O ser humano agora é como se não fosse mais uma espécie só, não. Você tem subespécies humanas. Já começou com a história da vacina. Que agora tem que ter o passaporte de vacinação. Senão você não pode viajar, você não pode entrar em lugar nenhum. Então, quer dizer, quem é vacinado já está num patamar superior.
Aí agora o prefeito de Maringá, ele pensa assim, olha, quem é de cidade que teve lockdown, está num patamar superior. Quem é de cidade que não teve lockdown, então ele está num patamar inferior, não pode ser atendido no nosso hospital. Você veja que loucura que está acontecendo. Sabe? Aonde isso vai parar? Porque a gente está há um ano sustentando maluquice de lockdown e histeria, né? Por uma coisa que é sazonal. Vocês entendem isso? É sazonal. Isso quer dizer o seguinte: o vírus vai continuar tendo mutações. O vírus vai continuar se espalhando. Uma coisa que nós, do Terça Livre, comentamos lá no início. Eu bati muito nessa tecla em março de 2020. Quem assiste desde março vai lembrar. Falei, se vocês aceitarem essas loucuras agora, que parecem pequenas, que parece, né, para alguns até um pouco, que faz um pouco de sentido, se vocês aceitarem isso, depois eles vão querer empurrar tudo para cima de vocês. Eles não vão voltar atrás. Uma vez que você concede o poder para um tirano, ele não vai voltar atrás. Ele não vai, não, já fui longe demais, acho que chega, né? Acho que o povo já sofreu muito. Não, ele quer mais poder, mais e mais e mais e mais. A pergunta é essa: até quando a gente vai sustentar isso? Vai ter a vacinação. Aí vão falar, mas tem que ter a segunda dose. Vai ter a segunda dose. Mas tem que esperar não sei quantos meses para imunizar. Vai ter a imunização. E aí sabe que eles vão inventar? Agora tem uma nova cepa, tem que ter outra vacina, tem que ter outro lockdown, tem que ter outro... Vai ser infinito isso aí. Isso é uma arma de controle infinito. E é por isso que você pega um vírus que é menos potencial de morte. Porque se você comparar com outros tipos de vírus graves, né, o coronavírus não é nada em potencial de morte, né, de capacidade de matar. Se você coloca o tratamento precoce, então, aí é que o potencial de morte cai mais ainda, cai vertiginosamente. E sempre faz essa pergunta aqui: por que não se insiste no tratamento precoce? A gente não está falando para as pessoas deixarem de se vacinar, quem quiser, né? Quem quiser que se vacine. Agora, por que quem quer tomar o tratamento precoce, que não tem efeito colateral, por que ele não pode? Se o outro que quer se vacinar, mesmo com efeito colateral, pode. E eu dou o direito dele. Se a pessoa não quiser tomar o tratamento precoce, não faz. Exato. Mas desse direito, se vocês querem exigir vacina para todo, né, para as pessoas, por que não um tratamento precoce? Exatamente. Não é uma questão aqui de obrigar ninguém a nada. Muito pelo contrário, é questão de deixar livre. Mas isso eles não querem. Eles não aceitam a liberdade das pessoas mais. É isso que vocês não estão entendendo. No momento em que você abre mão da sua liberdade, um pouquinho assim, eles vão querer cada vez mais. E quando você vê, não sobrou liberdade nenhuma. E vai ser sempre com uma justificativa: é para o seu bem. Estou fazendo isso aqui. Você está morrendo de fome hoje. Você está desempregado já há quase um ano. Mas é tudo para o seu bem. Poderia ser muito pior se eu não tivesse feito isso. Isso é o típico discurso de alguém que quer manipular o outro. Isso é o mesmo discurso, por exemplo, de um sequestrador, né, que tem aquela síndrome de Estocolmo. É a mesma coisa. Você faz o mal, né? A criança, né? Infelizmente existem muitas crianças no Brasil e no mundo que são violentadas, que sofrem violência, e você, depois que você conversa com elas, que você faz um tratamento com elas, todas elas pensam que, não, mas eu errei. Ele estava me punindo porque foi culpa minha. É o mesmo discurso do desgraçado que quer tirar sua liberdade e quer te dominar. Então, o que a gente pede desde o início é a liberdade das pessoas, que elas sejam livres para escolher. Se o problema é de saúde, por que não deixar quem quiser fazer o tratamento precoce? Qual que é o problema? É medo de dar certo? Porque é o único problema que eu vejo. Porque aí quebra a narrativa deles, aí quebra vacina, quebra tudo.
É só um medo de dar certo. Porque se der errado, é mais motivo para depois você jogar na cara do Bolsonaro, jogar na cara do Terça Livre, jogar na cara de todo mundo, tá vendo? Vocês falaram de tratamento precoce, todo mundo fez, deu errado. Então qual que é o medo? Porque não muda nada. A pessoa pode continuar indo tomar vacina, quem faz tratamento precoce. Ela pode ser, né, ser internada, se for preciso ser internada, ou seja, não muda nada. Para quem está defendendo o resto, não muda nada o fato de você liberar o tratamento precoce. Agora, se der certo o tratamento precoce, aí eles vão ter um problema. Como é que eles vão explicar que eles proibiram 1 ano o tratamento precoce, a quantidade de gente que morreu, porque é estatístico, dá para você fazer a estatística, quantas pessoas seriam salvas se você tivesse feito tratamento precoce? Como é que vocês vão explicar isso? No fundo, a proibição do tratamento precoce é um medo de que ele funcione. Infelizmente a gente ainda tem muitos médicos, né, que covardemente não aceitam o tratamento precoce, mesmo com todas as evidências, com todas as pesquisas, com outros profissionais médicos mostrando a eficiência do tratamento. A gente tem aqui, por exemplo, várias pessoas dizendo isso, né, que na cidade dessas pessoas aqui, os médicos não aceitam prescrever. A Mayaka Tielaine está dizendo aqui, ó, tem médicos que não estão dando tratamento nenhum. Minhas sobrinhas tiveram e não foi receitado nada, apenas dipirona. Esses são os culpados por tantas mortes. A Maia Katia Elaine, desculpa, Maia Katia Elaine. Obrigado aqui pelo seu comentário. Então, assim, muita gente reclamando dessa questão do tratamento precoce. Olha só que legal. A gente tem aqui o FGP Miranda dizendo: sou médico e a favor do tratamento precoce. Não devemos subestimar a doença. Parabéns para você, FGP Miranda, né? Como a gente disse aqui, tem muitos médicos covardes, mas muitos que estão de fato tomando atitude, né? E receitando aí os remédios aí indicados para o tratamento precoce. Então, parabéns aí para aqueles médicos também que têm essa coragem, né? Muito bem, vamos seguir com a pauta aqui. Bora. Vamos voltar a falar aqui do Distrito Federal, porque aqui no Distrito Federal judicializados estão mantidos na capital. No domingo 28, a pasta informou que o Distrito Federal tem 85,27% de leitos ocupados. Tá? Então, o governo suspendendo as cirurgias eletivas aqui no Distrito Federal. Que absurdo, cara. Nós já temos aí várias... A cirurgia não é urgente para quem, né? Não é urgente para quem. Não, e quantos casos não vão se agravar por causa disso? Quantos casos não vão se agravar por causa disso? O Paraná, por exemplo... Né, isso sem essa nova onda de lockdowns, né, sem essa nova onda de restrições, já estava com quase 2 anos de cirurgias atrasadas. Ou seja, para você escoar esse ano e todo que passou, porque você vai ter novos pedidos vão aparecendo, né, todo ano. Então, para você conseguir fazer todo esse ano que passou, você ia ter 2 anos até trabalhando assim extra para normalizar de novo a situação. Muita gente vai morrer sem fazer cirurgia. Essa é a realidade. Muita gente vai morrer sem fazer a sua cirurgia. Né? E aí? E aí? Fica por isso mesmo? Jesus Cristo, a gente não pode mais deixar essa pseudociência continuar comandando a nossa vida. Não há um único estudo. Né? Tudo bem, vamos lá. Eu tô costumando dizer muito isso aqui, né? Grati argumentandi, né? Pelo argumento, né? Vamos conceder. Olha só, vamos supor, né? Que de fato o lockdown ele tem uma diminuição sensível aí do número de casos e, portanto, de mortes de Covid. Vamos conceder, vamos supor, né, que isso seja verdade. Qual é o estudo que compara os efeitos do lockdown com os seus benefícios? Qual é o estudo que faz essa comparação? Eu não vi nenhum estudo sequer que falou sobre o efeito, né, os malefícios do lockdown, ponto. Os benefícios, não tem nem mostrando assim que o lockdown surtiu efeito. Porque não tem, né, na verdade. Vamos supor, vamos dar supor que tem. Vamos dar essa colher de chá.
não, de fato, tá bom, beleza, Ok. o número de Covid vai diminuir. Ok, muito que bem. Mas e o problema de a depressão econômica que vai gerar problemas de saúde também? E os problemas cardiovasculares? E os problemas, né, as cirurgias eletivas que vão estar atrasadas, né? E tudo isso daí, cadê o estudo que mostra? A gente tem que supor isso por base do bom senso e da experiência que a gente já teve. A gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo acontecer, né? Então a gente sabe que isso acontece. Mas cadê sistematizado? Cadê isso aí virado? Não tem, cara. Não tem. Não é permitido hoje na academia. A impressão que dá é essa. Não é permitido estudar os efeitos negativos do lockdown. Isso não é permitido estudar. Por que não pode fazer isso? Por que não tem um estudo sobre isso? O governo tem que fazer, simplesmente, né? É óbvio que existe interesse por trás disso. É óbvio que eles não proíbem. Veja bem, ninguém proíbe conhecimento à toa, se não tem medo desse conhecimento. Ninguém proíbe conhecimento à toa sem estar mal intencionado. É isso que a gente está tentando alertar para vocês. Independente, né, das pessoas falarem para vocês, olha, pode ser que caia aí tem aí uma consequência benéfica, né, inicialmente, né, em termos de taxa de contágio, etc. Independente, é preciso dizer, olha, isso aqui não está sendo feito de boa intenção. Isso aqui está sendo feito de maneira, né, de maneira maliciosa, para te incentivar alguma coisa, né? E é aquela lógica do mais fácil, né? O prefeito está com um problema, o governador está com um problema. Ele está com medo da repercussão que vai vir depois. Talvez até botar que ele cometeu crime de responsabilidade. Porque também tem isso. Vou mostrar também um pouquinho do outro lado, né? O lado do governador e do prefeito. Tem muitos que podem estar decretando por medo. Medo do que vai acontecer com ele se ele não decretar, né? Tomar até um impeachment, se bobear. Isso pode estar acontecendo, de fato. Eu concedo essa possibilidade, mas eles estão indo pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Decreto lockdown aí, meu filho. Me livra. Tá todo mundo fazendo. Se for culpar mim, vai ter que culpar todo mundo. Como não vão fazer isso, então decreto lockdown que eu me safo dessa. Então é o caminho mais fácil. Agora, qual que seria o caminho mais difícil? Fazer isso aí que o Ítalo falou. Vamos organizar grupos aqui, né, da Secretaria de Saúde da minha prefeitura, e vamos fazer um estudo sobre efeitos do lockdown, tanto os benéficos quanto os ruins, benefícios e malefícios, e depois eu quero um relatório comparativo para mostrar um lado e outro, e a partir daí eu tomo a minha decisão. Por quê? Porque aí não é a decisão do prefeito, é uma decisão técnica, não é um achismo. Não é a conversinha do grupo do WhatsApp dos governadores, que um dá lá a ideia, todo mundo segue e fala, ok, a gente fica tranquilo. O que está acontecendo no Brasil é algo um pouco inédito, né? Na nossa história. É um corporativismo de governadores. Olha, a gente está aqui numa situação complicada. Pode sobrar para todo mundo, né? Imagina, o Ítalo, o Cássio, né? Nós três somos governadores. Então vamos tomar uma decisão juntos. Porque aí ninguém vai poder ser responsabilizado. Ninguém vai... Sabe o que aconteceu? Fizeram 16 governadores, olha só. Aí. 16 governadores fizeram uma carta na nota de repúdio contra o Bolsonaro, sabe por quê? Porque ele divulgou o número de verbas que ele foi repassado aos estados. Não pode ser transparente pode. mais, né? Não pode. A gente não pode saber onde vai o dinheiro público. Não pode, realmente. Não, agora, é importante que a população fique atenta, né, a todas essas atitudes desses governadores e tome uma decisão diferente no ano que vem, né? Nós temos eleições no ano que vem e infelizmente a gente viu aí, por exemplo, lá em Belo Horizonte, né? O povo reelegendo o Alexandre Calil, que o tempo todo está tomando medidas ditatoriais. Ok, decisão do povo lá, mas olha, vocês estão vendo o que está acontecendo. Às vezes as pessoas estão levando em conta outros fatores, mas esquecendo o quanto que é importante ter liberdade, né? E a gente está vendo coisas absurdas como em Maringá, o prefeito proibindo
proibindo que as pessoas sejam atendidas, né, nos hospitais. Então, assim, quanto mais poder a gente vai dando para esses ditadores, né, para esses tiranos, como o Max falou, muito mais difícil fica reverter isso. Né? Muito mais difícil fica reverter isso. Então é bom que as pessoas prestem bastante atenção. Ano que vem é ano de eleição, né? E que nós possamos fazer boas escolhas, seja de deputados, como a gente viu aí também no caso do Daniel Silveira, né? Que a gente saiba o que está acontecendo no Brasil, né? Quais são esses políticos que estão indo contra as liberdades, né? As liberdades individuais, o direito à liberdade, o direito ao tratamento precoce, enfim. É isso. Vamos passar para a próxima pauta aqui. Dos centros de isolamento, argentinos pedem ajuda. Visitada anualmente por milhões de pessoas, Clorinda é uma cidade turística na província argentina Formosa. O cenário mudou desde que o coronavírus desembarcou no país. Para conter o avanço da Covid-19, o governador peronista Gildo Isfran adotou medidas restritivas, entre elas os chamados centros de detenção. Nesses locais ficam isoladas pessoas supostamente contaminadas pelo patógeno. Na sexta-feira, 26, a reportagem da emissora TN foi ao local e presenciou cenas dramáticas. Abre aspas. Eu preciso sair daqui, estou ficando louca. Desde ontem estou chorando porque estou trancada. Fecha aspas, gritou uma mulher aos jornalistas ao bater com as mãos no tecido que colocou na janela do quarto onde está hospedada. A equipe da emissora, o rapaz relatou que está sem comer e garantiu ter testado negativo para a Covid-19. Outras pessoas alegaram o mesmo. Contudo, segundo ele, as autoridades sanitárias da província mantiveram-os presos. Apesar de haver vários depoimentos semelhantes, o governo Gildo Isfran ainda os obriga a ir aos centros de isolamento por suspeita de infecção pelo vírus chinês em Formosa. Tá aí, então, situação dramática também na Argentina, nosso país vizinho aqui. A Argentina que fez um dos lockdowns mais restritivos do mundo, né? E tem uma das taxas de mortalidade, uma taxa de mortes por milhão, né? Mais altas também no mundo. Mais alta até do que o Brasil, né? Então, e aí, qual que é a explicação para isso? Qual que é a lógica aí, né? Acho que o pior de tudo é que você não pode... Se você pergunta, você é negacionista. Exato. Se você pergunta, você é negacionista. Então, assim, acho que faltou, né, a pessoa entender que é o seguinte: quando você tem uma negação é uma afirmação em contrário. Se você tem uma interrogação, você não está fazendo uma negação. Não tá. Então, me expliquem. Se o lockdown funciona, o que a Argentina fez de errado? Se o isolamento social funciona, se trancar as pessoas em campo, porque agora a briga agora é semântica, né? Ah, mas não é lockdown. Lockdown é quando você fecha tudo, né? O que você teve é outra coisa. Então vamos descrever a coisa pelo que ela é. Manter as pessoas em casa, fechar os comércios e pedir para que as pessoas não saiam. Fechar o comércio. Fechar o comércio funciona? Ou não? Ou você vai ter convívio social em outras áreas? Porque é isso que a gente está pensando. Assim, tudo bem, pela lógica, né? A gente pensa assim, pela lógica, se um cara é um ermitão e não tem contato com outro ser humano, ok, a chance dele pegar coronavírus é menor. Então você extrapolando isso, se você diminui as relações, né, faz até sentido pensar, né? Se você diminui as relações, tudo bem, pode até ser que atrase um pouco, tal. Mas você consegue diminuir as relações mesmo? Você está realmente, ou você está só transferindo as relações para outros lugares? Porque se você está fazendo isso, meu filho, não vai adiantar em nada. Você só tem a parte ruim. E a parte ruim é péssima, como a gente está vendo. Exato. Não, e o que é isso, né? O que está acontecendo na Argentina, gente? Pelo amor de Deus. Centros de isolamento. Isso aqui são campos de concentração. Não tem como ser mais claro que isso. Centros de isolamento. Sabe? Não faz nenhum sentido você criar centros de isolamento. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Na prática, você está criando uma subespécie humana. Ah, você está infectado? Você
uma espécie inferior. Né? Você é um tipo de ser humano inferior. É como se fosse um campo de concentração. É um campo de concentração. Só mudaram o nome. Exato. Só mudaram o nome para ficar mais bonitinho. Centro de isolamento. Então, não acho tão bonito não, mas né, campo de concentração ficaria pior. Então tá aqui. Né? Pessoa desesperada, trancada. Não faz nenhum sentido o que estão fazendo. Você imagina como é que vai ficar o psicológico dessa mulher, dessas pessoas. Mesmo que eles permitam que toda essa loucura passe, que tudo isso acabe, essa pessoa vai levar um trauma pro resto da vida dela. E quem vai pagar por isso? O Estado? Não vai, né? É ela que vai ter que se virar e buscar uma solução. Sabe, isso que está acontecendo não é só com uma pessoa, são com países inteiros. Você tem uma geração inteira de pessoas ficando neuróticas, sabe, perdendo o senso da realidade, entrando em pânico, porque todo dia fica a TV mostrando o número de mortes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, de máscara e o distanciamento, todo dia batendo a mesma tecla, todo dia sem parar. Gente, era a mesma coisa fazer um teste aqui com vocês. Eu já comentei isso aqui antes. Imagina que todos os dias no noticiário, eles falassem quantas pessoas estão morrendo de acidente de trânsito. Hoje morreram tantas pessoas de acidente de trânsito não sei aonde. Hoje morreram tantas pessoas. E começassem a somar. No Brasil já morreram tantas mil pessoas de acidente de trânsito. Né? Sabe o que ia acontecer? Que é uma coisa assim, lógica do pensamento humano. As pessoas iam começar a ter medo de andar de carro e andar de ônibus. Começar a ter medo. Ia ter gente que ia entrar em pânico, que não ia conseguir sair de casa mais nem para trabalhar. Por quê? Porque você todo dia fica batendo na tecla ali. Ou seja, perceba o seguinte, não estou falando que vão começar a ter mais acidentes. Não, vai ter os acidentes que sempre teve. A variação é uma variação normal. Você nunca vai ter um ano exatamente igual ao outro. Então pode ter um ano que aumenta, um outro que diminui. Agora, o fato de você focar nisso aí causa neurose nas pessoas. Por quê? Porque elas estão sendo lembradas o tempo inteiro que existe uma possibilidade de você sofrer um acidente quando você sai de carro. Só que se você ficar pensando nisso, que é óbvio que as pessoas vão ficar com a sensação de que tem algo errado. Inclusive, se você ficar mostrando os números normais, tá, de acidentes de trânsito, elas vão começar a achar que tem algo errado. Ah, não, tá morrendo muita gente. Não é que tá morrendo muita gente. Óbvio que cada morte é uma família que sofre, não é isso, mas é uma questão de probabilidade, estatística. Não é que está morrendo muita gente, é porque de repente você começou a perceber que morrem pessoas. E só que além de você ter percebido isso, fica alguém te lembrando o tempo inteiro, porque no fundo, o que eles querem passar é o seguinte: cuidado, você pode ser o próximo. É isso. No fundo é isso. É um terror psicológico. Muito bem. E o prefeito de Florianópolis, olha só, entrou naquela, né? Fique em casa, mas eu vou dar uma passeada ali, tá? O prefeito de Florianópolis saiu de férias para o México em meio à pandemia. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, do DEM, antecipou o retorno do México, onde permanecia em férias desde a semana passada. Isso porque ele foi criticado, né? Após críticas, o prefeito publicou um texto nas redes sociais na noite de domingo e pediu desculpas. Imagens dos encontros indicaram que o prefeito teria se hospedado em Cancún, mas o gabinete informou que ele estava na cidade do México. Abre aspas. Depois de um ano tão difícil para todos, senti que precisava muito parar, mesmo que por poucos dias, e lembrar que, como todos seres humanos, temos limites. Fecha aspas. Que bonita essa declaração aí desse prefeito, né? Senhora, Jean que Loureiro, emocionante. né? E o resto da população fique em casa, né? Porque eu vou ali em Cancún dar uma passeada. A pergunta que eu quero saber é o seguinte, né? Será que ele assinou, né? Porque hoje em dia você consegue assinar à distância, né? Pela assinatura eletrônica, né? Será que assinou o lockdown em Florianópolis de Cancún? Porque seria a ironia das ironias, né? Meu, você não entendeu ainda, cara. Você não pode abandonar o barco. Cara, isso aí, na boa, isso aí seria motivo para um rei ser deposto na Idade Média. Verdade.
um rei seria deposto, né? O rei que o nego faz, porque ele governava por direito divino, não sei o que, não sei o que. Eu falei, muito que bem, mas ele tem que fazer valer o direito divino dele, né? O mandato dos céus, né? Ele tinha que fazer valer. Então não tem essa. Isso aí, se o cara é um senhor feudal, ele é um líder daquela comunidade e tá dando um problema o cara da linha, não, meu amigo. Ele falou assim, não, esse cara nunca mais. Você me lembrou aquela situação da Revolução Francesa, né? Muitos historiadores então, acreditam que se o rei não tivesse fugido, parte do povo teria protegido, não teria deixado ele ser guilhotinado. Que um dos grandes motivos que fez a propaganda anti, né, o rei funcionar foi porque ele foi pego fugindo. Uhum. Ele foi pego fugindo. Aí nego pergunta o seguinte, mas e o Dom João VI? O problema é o seguinte, que Dom João VI, ele teve problema com isso em Portugal. Só que Dom João VI ele foi de Portugal para Portugal, porque Brasil era Portugal naquela época, né? Então isso aí fez com que para os portugueses, para os brasileiros, né? Não, você morava lá naquele estado, tá vindo para esse estado aqui. Para os portugueses não, por isso que teve a Revolução do Porto. Exato. Chegou a ter a Revolução do Porto, inclusive. Porque os caras, assim, peraí, nosso rei tá fugindo? Como assim? Né? Então imagina você, cara, prefeito assim, cara, como assim o cara, não, tá, precisa dar uma parada. Dá uma parada, filho. Você bota uma Netflix ali, você assiste um vídeo, depois vida que segue, tem coisa pra fazer. Tem uma pandemia pra você resolver, meu filho. Não, e aí, né, é aquela coisa, né? No dos outros é refresco, né? Exato. Porque pra todo mundo tem que lockdown restrito, você não pode sair de casa, você vai ficar desempregado, você vai ficar na miséria. E aí o seu dinheiro tá pagando as férias do seu prefeito para Cancún. Olha que maravilha. No meio de tudo que a gente está passando. Aí, novamente eu pergunto, você acha que esse prefeito decretou lockdown por causa de saúde pública? Você acha que ele se preocupa com alguém se ele faz uma coisa dessa? Ele se preocupa com o dele. É essa a história. Eles estão indo pelo caminho mais fácil. Olha, a gente está com um problema, a gente não sabe como resolver. Todo mundo decidiu usar o lockdown, vou usar também porque não vou poder ser acusado de nada, porque senão vai ter que acusar todos os prefeitos e governadores do Brasil. É isso. No fundo, estão todos eles preocupados com eles mesmos e seguiram o caminho mais fácil para tirar o deles da reta. Muito bem, ainda em Santa Catarina, um projeto de lei pode proibir o lockdown que não consultar a sociedade. Sob o título de Lockdown é despotismo, a deputada estadual Ana Campanholo comentou nas redes sociais o projeto de lei que pretende pôr fim às políticas restritivas que vêm sendo aplicadas desde o início de 2020 com a classificação da pandemia da Covid-19 como estado de emergência sanitária. O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, nesta semana. De acordo com o projeto, fica proibida no estado de Santa Catarina a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da pandemia da Covid-19 sem a realização de reunião prévia com representantes dos empregadores e empregados. A lei prevê que uma reunião seja realizada com um mínimo de 48 horas de antecedência de qualquer determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais. Está aí, então, essa iniciativa da deputada estadual Ana Campanholo. Lockdown é despotismo. Olha aí, parabéns aí, Ana Campanholo, né? Gente, é assim que se faz as coisas. Você não pode tomar uma atitude drástica dessa, né? Totalmente fora da curva sem você fazer uma consulta popular. Não dá pra você fazer isso na canetada. Na força do despotismo. Não dá. Se você estiver realmente preocupado com a saúde da população, como é uma medida que foge totalmente do usual, você precisa consultar a população. Só tem essas informações aqui, tá? Tem essa aqui, né? Comércio, dá o seu parecer. É isso aí. Dá pra resolver? Dá pra fazer?
Saúde, Conselho Municipal de Saúde, É isso dá o aí. seu parecer. E a gente toma uma atitude. Política é escolha. É escolha, é pesar prós e contras. É o que eu falei agora, né? Não tem um estudo embasando o lockdown que admita os seus lados negativos. A gente tem que adivinhar isso aí. A gente teve que adivinhar, não. A gente teve que descobrir isso 1 ano depois de lockdown. Né? Não, de fato, olha, lockdown de fato deprime a economia. Lockdown de fato aumenta o número de suicídios. Lockdown de fato aumenta o número de doenças cardiovasculares. Lockdown de fato acaba empurrando cirurgias eletivas para frente. Lockdown de fato acaba comprometendo tratamentos para doenças graves que não são Covid, por exemplo, problemas renais, problemas de câncer. Eu conheço gente que morreu de problema renal, né? Tinha um problema renal, teve que interromper o tratamento. Problema renal é um negócio sério. Se o cara atrasa aí questão de dias, ele tá complicado. Sim. Né? Em casos mais graves, ele não pode nem esperar um dia. Ele tem que todo dia fazer o negócio ali. Né? Fazer a hemodiálise. Hemodiálise que se chama, né? Fazer a hemodiálise. Então, assim, cadê o estudo que mostra isso? Veja bem, ainda que aquela população assim, nós optamos realmente pelo lockdown. Essa opção precisa ser feita de maneira embasada, de maneira informada. Precisa ser feita de maneira informada. Assim, ó, de fato, nós temos conhecimento das consequências negativas, mas pesando prós e contras, nós chegamos à conclusão que nós queremos fazer. Assim como eu falo, você tem o direito de tomar vacina se você quiser. Você tem o direito de sair do emprego que você está, se você quiser. Ou tentar negociar com o seu empregador para você ficar de home office. Tem muitos empresas que dão para fazer isso. Se você quer empregador, você pode colocar a sua empresa fechar a sua empresa. Você pode colocá-las em home office por conta própria. Você tem esse direito. Você tem esse direito. O que o poder público não tem o direito de fazer, e é o que a gente está vendo com os estados e com os municípios, é tomar essa atitude de maneira drástica, sem ter o embasamento correto e, pior, sem fazer aquilo que se comprometeu a fazer, que é aumentar o número de leitos nos hospitais. Você não tem o direito de fazer isso. Tomar uma atitude sem consultar a sociedade civil e ainda por cima, sem cumprir a sua parte dessa relação. Porque no comecinho do lockdown, qual que era a história do isolamento social ou fechamento de comércio? Como você quiser chamar. Chame pelo nome que você quiser. No comecinho, qual que era a história? A gente vai fechar o comércio, vai diminuir a circulação de pessoas para tentar diminuir o alcance do vírus, diminuir a taxa de contágio do vírus, para que a gente tenha tempo de reação para poder investir em UTIs, para poder investir em leitos de hospital. Pergunto, 1 ano depois, quantos hospitais têm um leito a mais? Um leito a mais. Eu vi o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, né, fez a soma dos repasses. Foi 1 trilhão de reais repassado a estados e governadores, né, aos governadores dos estados, para que se possa investir em saúde. 1 trilhão. Para você ter uma ideia do que é 1 trilhão, pessoal. 1 trilhão é a perspectiva que nós tínhamos de economia com a reforma da Previdência. Na melhor das hipóteses, 1 trilhão de reais em 10 anos. E isso estava sendo colocado como a salvação, né? Como algo que iria fazer o Brasil decolar. Nossa, vamos economizar 1 trilhão em 10 anos. Nossa, vamos ter dinheiro a rodo para gastar. Para investir em infraestrutura, para investir nisso, para investir naquilo, né? Isso daí foi recebido, isso aí foi repassado para os governadores em 1 ano. E esse povo está ainda com o chapéu na mão. É mais da metade do PIB. Mais da metade do PIB brasileiro foi repassado para os governadores. Esse povo ainda está com o chapéu na mão. Cadê as UTIs? Cadê as UTIs? Cadê os leitos de hospitais? Cadê os hospitais? 1 ano depois não deu tempo de fazer? 1 ano depois não deu tempo de fazer? E agora voltamos a estaca zero. Mais lockdown, mais isolamento social, mais comércio fechado.
E aí? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Né? Não temos essa informação. Não temos uma resposta do poder público. Não temos uma resposta do poder público. O poder público só quer lacrar. Continuar lacrando em cima do governo federal. Continuar lacrando em cima dos negacionistas. Porra, coisa de criança, bicho. Coisa de criança. Nós não temos prefeitos. Parece que a gente não tem prefeito sério no Brasil. Prefeito a gente tem. Vou ser justo. Prefeito a gente tem vários sérios que estão resistindo. Né? Prefeito de Bauru, Mirandópolis, lá em São Paulo. Vários outros prefeitos. Prefeito de Carmo do Rio Claro, lá de Minas Gerais. Né? Bem ou mal, de Búzios ouviu a população e voltou atrás. Bem ou mal, de Búzios ouviu a população e voltou atrás. Né? Ouviu a população e voltou atrás, que é isso mesmo que tem que fazer mesmo. É isso. Ouve a população. Né? E agora, e os governadores? E o STF? O STF agora tomou essa atitude aí. Fez o Bolsonaro vai ter que agora que o governo federal vai ter que custear as UTIs. Né? Manter o custeio das UTIs. Mas, meu Deus do céu, mas o custeio da UTIs foi feito. O custeio das UTIs foi feito. E não foi interrompido. Agora, o governador tem que prestar conta do dinheiro que recebeu. Eu tava vendo uma imagem... Só uma coisa. Cadê o STF para dizer assim, governador, você tem 72 horas para explicar o que você fez com o dinheiro que você recebeu no Exatamente. passado. Boa. Um relatório. Exato. Porque esse relatório já tem que estar pronto. Então não precisa dar muito tempo, cara. Exato. O ano já fechou, já estamos começando, já está vendo o orçamento desse ano. Então você tem que ter esse relatório pronto já. Então dá 72 horas para ele, eu quero ver o relatório aqui. Cadê o STF para fazer isso? Pois é. Eu tava vendo uma tirinha, uma imagem que circulou esse final de semana na internet, né? Que é tão absurdo a questão do lockdown, é que você faz o seguinte, né? Você reduz o horário de funcionamento. O que acontece? Você tem um número maior de pessoas indo, então, naquele horário. Claro. Naqueles horários. Se você estende o horário, geralmente acontece o efeito contrário, né? Você divide... Você vai flexibilizar. É a mesma lógica maluca que fizeram no Rio de Janeiro e São Paulo. Lockdown. Aí o que eles fizeram? Diminuíram o número de ônibus. Mas, gente, olha, se fosse tão terrível assim, a população estava ferrada. Com uma solução imbecil dessa, não, tem que diminuir a aglomeração. O que você faz? Diminui o número de ônibus. O que aconteceu? Lotados, ônibus lotadíssimos. E no Rio e em São Paulo, pior ainda. Metrô, tudo lotado. Por quê? Porque você diminui o número de ônibus. Eu vou insistir numa coisa aqui que semana passada eu mencionei aqui. Eu acho que pouca gente tem mencionado isso. Eu tive acesso ao trabalho desse cientista no início da pandemia, quando o Dr. Ítalo Marcilli mencionou numa live dele, que é o Dr. John Ioannidis, né? O Dr. John Ioannidis, para vocês terem uma ideia, é considerado um dos maiores pesquisadores do mundo. Se você colocar lá, John Ioannidis, John, normal, né? J-O-H-N, Ioannidis com 2 N's, com um I no final, Ioannidis, John Ioannidis, e você pesquisar só isso no Google, John Ioannidis, você vai encontrar, por exemplo, uma matéria da época, de 2016, que vai dizer assim, John Ioannidis, a maior parte da pesquisa médica não é confiável. O médico americano da Universidade de Stanford tornou-se um dos pesquisadores mais prestigiados ao denunciar interesses comerciais e erros nos estudos de medicina. Aí a matéria diz, fala o perfil dele, né, 50 anos, e John Ioannidis cria motivos para contar com a antipatia dos colegas. O título de um dos seus estudos mais recentes, publicados em junho, é Por que a maior parte da pesquisa clínica não é útil. Seu artigo mais famoso, divulgado em 2005, afirma haver mais probabilidade de estudos médicos publicados estarem errados do que certos, ao denunciar os erros das pesquisas. Porém, Ioannidis conquistou o respeito e não a inimizade na academia. Ele vem mostrando que a aprovação de novas drogas e a adoção de novas práticas tem nascido de um jeito viciado de fazer ciência, que inclui de enganos corriqueiros, involuntários, a manipulações mal intencionadas e sofisticadas. O John Ioannidis, que é diretor do Centro de Pesquisa e Prevenção da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, uma das maiores universidades do mundo. Eu vou indicar aí para você pesquisar, né? Tem algumas matérias que foram feitas no ano passado com o Dr. John Ioannidis, se eu não me engano, 2 ou 3 aí no jornalismo americano. Aqui no Brasil,
Depois dessa matéria de 2016, que está aqui exaltando, né, o Dr. John Ioannidis como um dos maiores do mundo. Eu comentei aqui semana passada que um colega meu pesquisador, que inclusive tem aqueles programas, né, de pesquisa lá, que você consegue ver quantas citações a pessoa tem. Esse é um dos cientistas mais citados no mundo em artigos científicos. Né? Então aqui eu não estou falando do seu Zé das couve da esquina aqui, não. Estou falando de um dos maiores cientistas do mundo. E aí o que acontece? A mídia resolveu esconder o Dr. John Ioannidis, que é um dos maiores pesquisadores do mundo. Por quê? Porque desde o início da pandemia, o que o Dr. John Ioannidis tem feito? Ele tem questionado o lockdown. Desde o início. Aí eu peguei aqui, achei uma entrevista de dezembro do jornal The Washington Post, que na verdade foi relatar uma entrevista que foi feita com ele na Fox News, que foi a única empresa que ouviu ele. Olha só, o importante cientista questionou os bloqueios de vírus na Fox News. A reação foi violenta. O epidemiologista, sentado diante das câmeras, falou com calma e autoridade. Era final de março e à medida que o coronavírus se espalhava pelo país, não era nenhuma surpresa que os jornalistas estivessem recorrendo a John Ioannidis. Só que todo mundo foi recorrer a ele no início da pandemia, só que eles achavam que ia esperar uma resposta diferente, né? E de repente o professor de medicina da Universidade de Stanford, né, que era famoso por suas avaliações rigorosas, está dizendo aqui a matéria, e desmascaramento frequente dos tratamentos de doenças, ele era um médico pesquisador consumado, combinando fluência em modelos matemáticos que predizem as linhas de ataque de um patógeno com experiência ao lado do leito de pacientes que sofrem de AIDS. A surpresa veio com o que o Ioannidis tinha a dizer. Como muitos especialistas em saúde pública e funcionários do governo instavam as pessoas a ficarem em casa para evitar a infecção. Ele especulou que o coronavírus pode ser menos perigoso do que supõe. A mídia estava exagerando na doença. O maior risco não estava em Covid-19, mas em bloqueios excessivamente zelosos para evitar sua disseminação. Aí o Ioannidis disse: estamos caindo na armadilha do sensacionalismo. Disse aos documentaristas que o entrevistaram remotamente em 23 de março, enquanto ele estava no estúdio em Stanford. Entramos em um estado de pânico completo. E olha só, o vídeo, né, do Dr. John Ioannidis, né, que seria visto por mais de 500 mil de vezes no YouTube, desapareceu do YouTube. O YouTube, 6 semanas depois do vídeo ter sido carregado, né, removeu esse vídeo de um dos maiores pesquisadores do mundo. Ou seja, a questão não é que, mas o que é científico? É ciência, merda nenhuma. Merda nenhuma, porque se você tem um dos maiores profissionais do mundo batendo no lockdown e afirmando com todas as evidências, com todos os estudos dele, que essa merda não funciona, e de repente esse vírus, esse vídeo é excluído do canal, pô, é uma ditadura, querem silenciar e calar todo mundo, né? Não é só o Ítalo, o Terça Livre, o Max, o Alan. É qualquer um que se manifeste com evidências, com provas, que isso não funciona. É mais um cientista contra a ciência e mais um médico contra a unanimidade dos médicos. Não. Mas isso é unanimemente defendido pelos médicos. Não é a ciência, é a ciência que eu escolho, né? É o cientista que eu escolho. Porque esse cara até então era citado como um dos maiores. É ainda, porque o cara ainda tá lá em Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo. Só para a pessoa entender como é ridículo isso, é como dizer o seguinte, que não, Bolsonaro tem 100% de aprovação entre os seus eleitores. Isso aí. Ele tem 100% pesquisa eleitoral entre os eleitores do Bolsonaro. Em quem você vai votar para presidente? Pois é. Vai dar 100% do Bolsonaro, é óbvio, né? Lula é a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui entre os eleitores do Lula, né? Vamos dizer quem é o presidente, quem vai ser o presidente em 2022. Em quem você vai votar? Lula tem 100% da expectativa de voto. Mas entre os eleitores que já são dele. Aquele cara que se declarou eleitor do Lula. Se o cara se declara eleitor do Lula, então você pode participar aqui da pesquisa. É a mesma coisa. Então vamos fazer aqui uma abordagem, vamos ver quem é que concorda com o lockdown. Mas a gente só vai pegar cientistas que concordam com o lockdown. Aí eu vou perguntar pro cientista que concorda com o lockdown se ele concorda com o lockdown. Exato. Aí eu vou dizer, tá vendo? O cientista concorda com o lockdown. A conclusão é que é unânime, né? A conclusão é que é unânime. É óbvio.
Estamos estourando nosso tempo, estamos chegando ao final. Eu deixo aí a indicação para você ler depois a matéria aí do The Washington Post, né? Para você ler outros artigos, inclusive tem um site oficial aí do próprio Dr. John Ioannidis, lá da Universidade de Stanford. Então pesquisa aí John, John, né, o sobrenome Ioannidis, Ioannidis, John Ioannidis, né, basta você pesquisar e você vai ver as referências científicas, tudo é sobre ele aí, várias matérias da mídia brasileira, né, há alguns anos aí, e agora de repente resolveram esconder esse cientista porque ele está falando, está batendo de frente, né, com todas essas medidas autoritárias. Então fica aí a dica para você esfregar na cara desse pessoal aí, né, que segue Sleep Giants, que gosta de afirmar ciência, que é ciência merda nenhuma, né? Me desculpa aí o palavrão. O pessoal aqui ficou até empolgado com palavrão aqui. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação, você de casa, né? Você que nos acompanhou aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pela Twitch TV. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Max. Eu agradeço. Pedimos desculpas aí por qualquer, né, questão técnica. Estamos aí, como explicamos para você, mudando hoje aqui para a nova sede, ajustando, né, fazendo todos os ajustes aí. Então a gente pede um pouquinho de paciência de vocês nesse início. Hoje à noite tem um boletim da noite trazendo outras informações para você aqui. Vamos ver hoje. Provavelmente vamos ter o Alan dos Santos, está retornando para casa, né? Não sabemos ainda se o Alan vai estar disponível no boletim da noite, mas possivelmente vai estar aqui comentando, né, toda a repercussão do CPEC. Então fique ligado, hoje às 8 da noite tem um boletim da noite aqui, trazendo todas as informações para você. Obrigado pela sua audiência, uma ótima segunda-feira para você, bom almoço para quem está almoçando já. Fiquem com Deus, ótimo dia.